Olá, pessoal da comunidade Sidéria. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho mais sobre o Notion, né? Um aplicativo aí que organiza e ajuda aí você no seu dia a dia. E novamente aqui com o mestre do Notion, o nosso colega Paulo. Hoje vai trazer uma questão mais prática, vai trazer algo aí bem legal, um projetinho aí que foi sugerido ali na comunidade. E já passando a bola para ele, quero que você explique um pouco aí o que vai ser esse projeto, explica aí qual que é a ideia e mão na massa aí, Paulo. Beleza, vamos lá então. Na verdade, né, a gente teve nosso último encontro 2 semanas atrás, né? No final do encontro, a galera pediu para a gente montar uma aula mais prática do que a gente já fez de Notion até agora, né? Então a ideia hoje é pegar todo o planner que a gente montou, que a gente colocou o template ali no grupo de WhatsApp e tudo mais, na nossa comunidade, e distribuir isso colocar em prática ali para a gente a ferramenta. E para isso, para a gente colocar em prática ali a ferramenta, a gente vai utilizar um caso de estudo que é planejar uma viagem para a Copa do Mundo de 2026, né? E até legal porque essa Copa, diferente das outras, vai ser em 3 países, né, Neto? Então, acho que Isso dá para mesmo. ter uma tarefinha ali legal de ver para quais você vai, quais você precisa de visto e tudo mais. Então, eu já vou começar a compartilhar minha tela aqui, tá? E antes de a gente ir para o Notion, tá? Eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente, que como hoje a ideia é que a gente simule uma situação real do dia a dia, nada melhor do que eu mostrar para vocês como eu trato esse tipo de coisa no dia a dia mesmo, né? Por exemplo, chega um projeto novo para eu gerenciar, seja no meu trabalho ali ou na Sidéria, a gente normalmente vai fazer uma pesquisa antes sobre esse projeto, né? Tentar levantar o que precisa ser feito, como ser feito, e normalmente qualquer projeto que eu vou iniciar, eu pego uma base no ChatGPT antes. Então hoje a gente vai usar um pouquinho de inteligência artificial aqui com o ChatGPT para a gente tratar um pouquinho essa informação e a gente levantar pelo menos os principais aspectos aí que a gente tem que ter dentro do nosso Notion, tá? Então, para começar, eu deixei um prompt aqui pré-escrito, né? Para quem ainda não tem familiaridade com o ChatGPT. O ChatGPT é uma ferramenta de inteligência artificial, né? Em que você pode perguntar coisas para ele ou dar inputs, que a gente chama, através de prompts, pedindo alguma informação. Então, o prompt que eu deixei pronto aqui é: estou planejando uma viagem para a Copa do Mundo 2026. Você poderia me ajudar a definir as principais tarefas e checkpoints desse planejamento? E quando eu mando esse prompt para ele, ele já me responde aqui alguns itens, né, que seriam essenciais aqui para a gente planejar uma viagem dessa, né? Então ele já colocou aqui: defina um orçamento, escolha o destino, né? Porque, como a gente comentou, né, essa Copa ela vai ser realizada em 3 países: Estados Unidos, Canadá e México, né? Então, definindo os destinos que você vai, você já consegue ter uma visão melhor se você vai precisar de visto, se não vai, quanto que é a passagem, tudo mais, né? Reservar suas passagens aéreas, né? Encontrar hospedagens, adquirir os ingressos. Eu não sei, né, quanto tempo antes abre a aquisição dos ingressos, né? Mas eu acredito que seja perto ali dos jogos. Se você conseguir dar uma pesquisada aí pra gente, a gente já coloca isso aí também. E daí, organização do transporte local e verificar os requisitos de visto e documentação. É bem aquilo que eu tinha comentado aqui com vocês mesmo. Então, normalmente, quando eu vou fazer rodar algum projeto, seja empresa ou pessoal, normalmente eu coloco ele no ChatGPT antes, para a gente conseguir ter uma ideia melhor de como vai ser gerenciado esse projeto dentro do nosso querido Notion, tá? Então aqui a gente está com uma listinha bem bacana do ChatGPT para a gente começar a ir lá para o nosso Notion. Então eu vou compartilhar agora aqui a tela do Notion com vocês. Cadê a minha telinha do Notion aqui? Então aqui a gente tem aqui toda aquele caixa de entrada, as ações que a gente colocou, o gestor de hábitos e o portfólio de projetos que a gente tinha feito nas últimas aulas, né? Uma coisinha diferente que eu vou fazer aqui hoje, gente, é só a gente não colocou um item que é bem legal de ter aqui nos projetos,
que é o progresso desse projeto. Então a gente vai criar uma nova propriedade aqui. Então a gente vem adicionar propriedade. A gente vai colocar uma propriedade do tipo rollup, que ela faz um aglomerado de informações e te dá alguns dados sobre essas informações. Então eu vou colocar que a relação que eu quero é com tarefas, que são as tarefas que a gente tem no projeto. E eu vou colocar aqui também calcular percentual. Tarefas, vou pegar status aqui em propriedade. Calcular, eu vou vir em percentual do grupo que está completo. E aqui eu vou selecionar barra. Aqui em cima eu só vou mudar para conclusão. E no ícone, eu vou pegar o ícone de dash, que é de progresso ali, né? Aí, com isso, nós temos aqui a barrinha de conclusão do projeto com base nas tarefas que já foram concluídas. Então, aqui, ó, eu vou adicionar aqui na propriedade de novo a barrinha de conclusão aqui, vou pôr ela para cima, tá? Agora, vocês estão vendo que ela tá aparecendo aqui no publicar livro. Se eu colocar a revisão gramatical, que foi o projeto que a gente fez, que a gente tinha colocado aqui da última aula, e mudar o status para concluído, vocês vão ver aqui que a porcentagem aumentou. Então, ele já pega automático ali a porcentagem do projeto que a gente tem de andamento, tá? E agora nós vamos, então, para o nosso projetinho da planejamento da viagem. Vou adicionar um novo projeto. Nome do projeto: Copa do Mundo 2026, certo? Vou colocar o tipo dele como viagem, status como em planejamento, data inicial, a gente pode pôr a data de hoje mesmo, e para a data objetivo, deixa eu só ver aqui, você tem aí qual que é a data de acontecimento da Copa? Final da Copa, É. 19 de julho. De 26, né? Final, né? Vamos assistir a final. Claro. 19? 19 Isso. de julho, tá. 19 de julho de... Opa, aqui tá 24. 19 de julho de 26. Deixa eu colocar aqui. Aí, 19 de julho de 26 é a nossa data objetivo. E a data final, aquilo que a gente comentou da última vez, que são aquela... na verdade, ela é uma data de quando a gente concluiu o projeto. Daí a gente vem e coloca a data final. Então ficou aqui, Copa do Mundo. Se a gente vier agora no nosso cronograma de tarefas, a gente já consegue vir e adicionar uma nova tarefa e vincular essa nova tarefa ao nosso projeto de Copa do Mundo. Perfeito, tá aqui, ó. Copa do Mundo vinculada. E agora eu vou voltar aqui no meu chat GPT. Vocês não vão ver minha tela, mas eu só vou pegar minha colinha aqui do GPT, tá? E o primeiro item que ele coloca é definir um orçamento. Eu não vou colocar esse como primeiro, que eu acho que antes de definir o orçamento a gente tem que ver algumas coisas, né? Então a gente vai colocar como escolha o destino, né? Para qual destino a gente vai? Então, escolha o destino. O tipo dessa tarefa vai ser planejamento, né? Responsável por ela sou eu mesmo. Aí, acho que eu vou adicionar você também algumas, né? Como se a gente estivesse fazendo a viagem em grupo, beleza? Status dessa daqui, a gente vai pôr como em andamento, que eu acho que é uma das primeiras tarefas. Vou pôr a data de hoje e, como objetivo para essa data, a gente pode pôr o dia... 2 semanas, vai. Dia 1º seria uma semana. Segundo... É que aqui também, né, tem uma outra questão, né? A gente tá num caso hipotético, então aqui a gente ainda não tem os jogos, né, Neto? Então não tem como ainda definir, né? A final tá definida para Nova York, lá para os Estados Unidos. Então, final dá para colocar que sim. A abertura é na Estádio Azteca lá, né, do México, né? Legal, pô, esses dois aí eu acho que a gente tem que dar um jeito de ir. A gente vai gastar 300 mil reais na viagem no final. Mas seria aqui, então, para a gente definir até... Caso hipotético, né, gente? Claro que para uma situação real aqui, para você definir as informações, você teria que saber para onde você quer ir mesmo. E aqui a gente vai pôr como categoria de projeto. Beleza? Tudo certinho. Temos aqui nosso projeto vinculado e a primeira tarefa, que é escolha do destino. E como a gente já adicionou a tarefinha aqui, a gente já tem ela vinculada aqui no nosso cronograma de tarefas. Se a gente vier aqui também no Copa do Mundo 2026, a gente já tem a conclusão agora em 0%, porque a gente não tem nenhuma tarefa
concluída, né? Agora, dentro dessa... Aqui eu vou mostrar para vocês agora um recurso que é bem legal do Notion, que a gente pode ter uma coisa chamada subtarefas. É difícil eu usar no dia a dia essas subtarefas, mas eu já utilizei ela em alguns projetos, então acho que é bacana eu compartilhar com vocês. As subtarefas, a gente habilita elas aqui, ó. Oi? Opa. Fala, Aline, tudo bem? Boa noite. Oi, tudo bem? Tudo certinho? Tranquilo. A gente está fazendo mais prático aqui hoje, Aline, então eu pedi para o GPT listar para mim alguns itens da nossa viagem para a Copa do Mundo. Aí eu já criei aqui o nosso projeto e já adicionei aqui a primeira tarefa, que seria a escolha dos destinos, né? Comentei aqui com o pessoal que, como a gente ainda não sabe os jogos onde eles vão acontecer, é uma situação hipotética aqui, essa definição dos destinos, né? Sim. Mas a gente colocou aqui como uma das primeiras tarefas do projeto. E agora, a gente vai vir aqui nos 3 pontinhos do cronograma e vai adicionar subitens, que está desativado aqui, vocês podem ver no cantinho. A gente vai clicar nele e ativar subitens. Os subitens é um esquema bem legalzinho. Vocês viram que apareceu uma setinha embaixo aqui do lado da escolha do destino? Que a gente habilitou um subitem para as tarefas. Então, por exemplo, escolha o destino, a gente poderia ter como subtarefa disso daqui, por exemplo, verificar local dos jogos, certo? Já que a gente vai definir o destino, a gente teria que ir para os locais que a gente tem interesse em ver os jogos, né? E, novamente, a gente pode pôr outra aqui, dentro de escolha o destino, verificar distância entre cidades, vai. Opa, aí. E aí ele criou para a gente 2 subtarefas dentro de escolha do destino, né? Que seriam as tarefas 8 e 9. A gente tinha configurado a última vez esse ID. Esse ID é para a gente conseguir identificar mais fácil as tarefas. Então a gente tem o projeto agora, certo? Que é o pai. Só deixa eu colocar aqui para a gente aparecer como seção. Dentro do projeto, a gente tem as tarefas, e aqui ele já colocou as subtarefas do Escolha o Destino listada dentro do projeto também. Então, ele conta as subtarefas como tarefas. Mas a gente organiza elas assim, porque para a gente ter alguns... a gente chamaria em gestão de projetos como milestones, né? Que seriam marcos, né? A gente pode chamar de checkpoint, qualquer coisa do tipo. Seriam alguns marcos que a gente tem no projeto, que seriam as tarefas, e as microtarefas seriam as subtarefas do milestone. Perfeito? Tentei deixar o mais simples possível. Aí aqui eu estou olhando minha colinha no GPT de novo. A gente vai ter item 3, reserva de passagens. E aqui eu já vou colocar no Defina Orçamento. Agora a gente vai ir para o Defina Orçamento e a gente vai adicionar aqui uma nova tarefa. A gente vai adicionar no projeto da Copa do Mundo. Perfeito. E essa nova tarefa vai ser Defina Orçamento do tipo Planejamento. O responsável serei eu novamente. Em andamento. Data de início dela, a gente pode pôr no final da escolha do destino. Então, a gente vai pôr dia 8 de maio, e daí a gente pode pôr umas 3 semanas, que essa parte de orçamento sempre é um pouquinho mais chato, né? Então, a gente vai pôr 8 aqui, e data objetivo, a gente vai pôr 3 semanas para frente. Perfeito? Subitem, por enquanto, a gente não tem. Deixa eu só colocar aqui como ocultar. E subitem a gente vai também ocultar. Beleza. Agora a gente tem aqui a Copa do Mundo com 2 tarefas. Outro item bem interessante que a gente tem agora, que a gente pode aproveitar aqui, é o seguinte, gente. Quando você passa o mouse em cima aqui da escolha do destino, que é uma tarefa, ele aparece a setinha aqui. Não sei se vocês conseguem enxergar, mas tem uma setinha cinza. Se eu clicar, segurar e arrastar essa seta até outra tarefa, ele vai marcar
ele vai marcar essas tarefas como dependências. E até que ele abre para mim essa dependência e ele pede para eu falar margem de consumo. Se eu mudar a data da escolha do destino, a data final, se eu quero empurrar para frente todo o restante do cronograma ou eu mantenho o restante das tarefas que dependem dessa no mesmo local, entende? Por que isso? Num projeto da vida real, isso aqui a gente conseguiria estipular o atraso de um projeto, né? Jogando para frente a partir de uma tarefa que atrasou, tá? Eu vou colocar como não alterar, que aqui para a gente não vai fazer tanta diferença, mas vocês podem ver aqui, ó, que ele já marcou para mim agora, aqui, uma setinha amarela marcando a dependência da definição do orçamento com a escolha dos destinos, entende? Porque são tarefas dependentes de fato, né? Reserva de passagem aérea. Isso aqui eu vou colocar como subitem da definição do orçamento. Perfeito? Aqui, e aqui a gente vai adicionar a tarefa no cronograma. Beleza? Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. Encontrar hospedagem, a gente vai jogar aqui também. Aí. E que mais? Aquisição de ingressos é uma tarefa de definição de orçamento, só que ela vai ser lá para frente, né? Não faço ideia de quando abre. Você conseguiu achar aí, Neto? Ou não tem essa informação? Não tem a data, mas está dizendo que da última Dá foi para em se 6 inscrever, meses. né? Dá para se inscrever para receber a informação? Isso. Entendi. Isso, mas normalmente é uns 6 meses antes que começa. Então a gente tá falando de janeiro de 26, provavelmente, que vai ser isso. Isso. Entendi. Então essa definição do orçamento, a gente vai alongar ela até lá, porque ela é uma tarefa que a gente vai ter que monitorar conforme vão saindo informações do evento, né? Então a gente vai pôr ela como data objetivo. Pô, tem tempo pra caramba isso aqui. Projeto de longo prazo mesmo, hein? 31 de janeiro de 26. Data objetivo para a gente ter isso aqui definido. Então, vocês podem ver que agora essa tarefa ela ficou bem longa, né? Ela ficou bem extensa aqui. Mas para a gente ter uma visualização melhor, eu acho que eu vou mudar aqui para ano. Aí a gente vai ter... Nossa, menos em ano ainda fica gigante, né? A visualização disso daqui. Aí. Opa. E hoje, beleza. Deixa eu só ocultar um painel aqui para a tela ficar maior para vocês. Aí. Beleza. Que mais que ele está trazendo aqui para mim hoje? Transporte local. Aqui, transporte local, eu colocaria dentro de planejamento do itinerário. Vai? Porque eu estava falando ali com o Neto, né, Aline? Essa Copa, diferente das outras, ela ocorrerá em 3 países, né? E então E ainda tem jogo aqui. Tem jogo? Como assim? Vai ter, parece que não, eu acho que é na próxima, que a abertura vai ser na América do Sul, não é agora. Não, essa vai ser no... 3 países mesmo. Essa vez vai ser no Estádio Azteca lá, né? Cidade do México. Então eu vou adicionar aqui uma nova tarefa agora, que a gente vai colocar como planeje seu itinerário. Essa tarefa, a gente teria que jogar ela quando saísse as informações dos jogos, né? Então a gente vai jogar ela bem lá para frente. Assim, vamos colocar 6 meses antes do evento. Acho que não, tem que ser um pouco antes, né? Acho que normalmente sai um pouco antes. A gente pode pôr janeiro de 25, vai para iniciar. E para a gente ter uma data objetivo até janeiro de 26, daí, para ter tudo programadinho. Cadê? Opa, passei. 31 de janeiro de 26. Status não iniciada, tipo planejamento também. Responsáveis aqui vai ser o Neto, cansei. Aí, data final a gente ainda não tem, e aqui seria planejamento do itinerário. Uma coisa que eu acho que a gente pode fazer, eu tinha visto aqui no Google, deixa eu colocar aqui, Copa 1 do 2026, deixa eu só acessar aqui, tinha uma imagem bem bacaninha.
Ah, é verdade, já dá pra gente adiantar uma parte do itinerário, porque já tem a lista das cidades, né? Deixa eu pegar aqui. Tem até uma imagem das cidades que vão ocorrer os jogos. Então deixa eu trazer ela para cá. E aqui no planejamento do itinerário, a gente vai colar essa imagem. Eu copiei e colei do Google, tá, gente? Essa imagenzinha. 16 cidades, sede da Copa de 2026. 2 cidades no Canadá, 11 cidades nos Estados Unidos e 3 cidades no México. Neto falou que a final vai ser Nova York, né, Neto? É isso, né? Que Isso, vazou. E a abertura vai ser na Cidade do México. Então eu acredito que Canadá não vai ter muita gente indo, talvez, né? Depende dos jogos que o pessoal colocar. Vai ser Provavelmente difícil. o Canadá deve ir até tipo quartas de final, sabe? Ah, provavelmente, né? Isso. Provavelmente. É. Então, assim, muito provavelmente vai concentrar o itinerário dentro dessas 11 cidades dos Estados Unidos, né? Eu acredito nisso, pelo menos, né? Que é onde tem mais probabilidade, né? Mas aqui a gente já tem pelo menos a lista das cidades, daí teria que esperar só um ano aí para a gente ter pelo menos uma definição dos jogos ali, né? Mas eu acho que aqui a gente já consegue realmente colocar lá para janeiro de 25 para a gente se lembrar de fazer esse planejamento do itinerário. E aí, agora que eu falei em lembrar, eu vou adicionar um outro item aqui. Eu entrei dentro da tarefa, fui em data de início. Se eu clicar aqui na data que eu coloquei, tem um item aqui embaixo, ó, lembrar. Aí eu consigo colocar para ele me avisar dessa tarefa. Lembra que a gente falou no último encontro que a gente tinha o aplicativo de celular, né? Então a gente pode colocar aqui para ele avisar uma semana antes, né? Que a gente vai ter essa tarefa aqui para fazer. Só para a gente lembrar que às vezes acontece, gente, você planejar, que nem isso aqui é um planejamento que a gente está falando de 2 anos. Às vezes você esquece de ver alguma coisa ali que você deveria ter visto, e é bom sem colocar esse lembrete, né? E aqui também na data objetivo, eu sempre vou colocar uma semana antes para ele me lembrar da data objetivo. Aí ele fica azulzinho, e quando passa a data, ele fica vermelho. Você vai receber uma notificação. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Nesse menuzinho aqui da caixa de entrada, ó, do lado esquerdo no Notion, vai aparecer aqui para vocês. Eu recebo todo dia dos meus planejamentos aqui, dos hábitos diários, né? Do que a gente já tinha construído. Então vocês vão receber aqui na caixinha de entrada. Aí é só olhar ali e ver o que ele está te avisando para você lembrar. Então a gente tem aqui agora, beleza. Vamos ver mais alguns itens que a gente pode adicionar. Tem um item aqui que eu achei interessante que o ChatGPT colocou pra gente, que é prepare-se para emergências, né? Eu acho que isso aqui é bem interessante. Tem um plano de contingência em caso de emergências durante a viagem. Mantenha cópias de documentos importantes, como passaporte e cartões de crédito, em um local seguro e compartilhe seu itinerário com algum amigo ou familiar. Então a gente vai pôr isso aqui, prepare-se para emergências. A gente também pode jogar bem lá para frente isso aqui, que vai ser quando a gente já estiver talvez planejando itinerário ali. Acho que pode ser até meio junto isso aqui. A gente pode duplicar essa tarefa. A gente altera aqui o nome dela. Beleza. E dentro dessa tarefa eu vou adicionar aqui o textinho que o GPT me trouxe. Graças a Deus o GPT foi inventado para salvar a gente nessas horas. E aqui eu vou colocar /H2, descrição. Embaixo eu vou colocar a nossa descrição e vou apagar isso aqui, que isso aqui é da nossa outra tarefa. Beleza? Tá aqui certinho. E a gente vai ter esse aviso quando a gente tiver que se planejar para essas emergências. Uma das coisas que eu acho que é bem importante a gente já ficar de olho é a questão de passaporte e visto, né? Eu acho que isso já é uma coisa que pode ser adiantada para esse projeto, até porque visto está demorando bastante, né? Pelo que o pessoal tem falado, para tirar o primeiro visto tá demorando para caramba, né? Deixa eu adicionar aqui então, a gente vai colocar uma nova tarefa novamente, adicionar o projeto Copa do Mundo. O tipo, a gente vai colocar aqui passaporte, vai. Beleza, responsável vou ser eu. Status em andamento, eu já vou colocar, e a data de início eu vou colocar hoje, porque isso já é algo que a gente pode adiantar o quanto antes, né? Pelo menos a emissão
tirar o passaporte, se a pessoa não tem, enfim, esse tipo de coisa, né? Aí a gente colocaria uma data limite, eu acho que, sei lá, final de 24, tá com isso certo? Acho que tá bom, né? Tirando o desenho de 24, ter pelo menos o passaporte e o visto pelo menos encaminhado, né? E a gente vai colocar aqui, deixa eu ver, verifique. Acho também importante a gente verificar, né, quais locais, eu não sei se como que é em relação ao México e Canadá. Canadá e Estados Unidos eu sei que precisa, né? Agora, México não tenho ideia se precisa de visto Brasil ou não. Aí teria que a nossa... Lembrando lá que a gente pode adicionar aqui um checklist. Verificar visto Estados Unidos. Verificar visto México. Verificar visto Canadá. Isso. A gente teria essa listinha de verificação. Essa listinha aqui, pô, falar para vocês que dá para a gente adicionar também como... eu não coloquei o nome da tarefa, né? Deixa eu pegar ela aqui. Verificar documentação. Documentação. Beleza? E aqui a gente poderia colocar isso aqui como subtarefa, né? Eu acho que vai ficar até melhor. A gente vai colocar aqui, mostrar como seção, o subitem, e a gente vai adicionar aqui o subitem como verificar isto e nova página. Aqui eu só estou mostrando para vocês, gente, que tem vários caminhos para a gente fazer a mesma coisa, né? Vocês viram que eu tinha adicionado aqui antes a subtarefa por aqui, e agora eu adicionei uma subtarefa dentro da nossa tarefa. Tem vários caminhos para a gente fazer a mesma coisa praticamente. Deixa eu adicionar aqui, adicionar mais uma que vai ser verificar visto México, e adicionar mais uma que seria o Canadá. Aí a gente tem nossa verificação em documentação e os subitens de verificação de cada país ali, né? Claro que, cara, aqui a gente poderia perder bem mais tempo listando, pô, documentação. Vamos só para a gente ter um exemplo um pouquinho melhor aqui, vou acessar o Google e ver. Requisito, documentação, visto eu. Só para a gente ter aqui quais documentos são necessários para tirar o visto americano. Só para a gente deixar, sei lá, um pouco mais realistas aqui, a gente poderia ter dentro dessa atividade, na descrição dela, os requisitos. Passaporte anterior, formulário DS-160 impresso com código de barras, não faço ideia do que seja, recibo original de pagamento de taxa de solicitação do visto. Esses seriam os itens que a gente teria para validação do visto para os Estados Unidos. E agendar isso, é óbvio, né, gente? Mas, então aqui, vocês já podem ter uma noção de todas as tarefas que a gente colocou dentro do projeto, e aqui a gente já tem também uma visão bem mais legal de um projeto que estaria, teoricamente, em andamento aqui, gente, que a gente já consegue ter uma noção bem melhor disso, das tarefas que a gente tem lá para frente, que a gente tinha colocado aqui, certinho, e das tarefas que a gente já executou ou está executando atualmente. Essa visualização de cronograma, que é o gráfico de Gantt, eu acho muito útil para você conseguir bater o olho fácil, né? Aqui a gente está visualizando no ano, mas normalmente eu deixo em trimestre. A ideia aqui é que você entre todo dia no teu Notion e você veja ali o que você tem trabalhado recentemente, e quando chegam as datas de entrega dessas atividades ou dessas subtarefas, você tem um planejamento, tá vendo ali que está chegando próximo, você já tem um planejamento de como executar ou finalizar essa tarefa, ou dar mais atenção para essa tarefa. E falando em dar mais atenção, eu acho que uma propriedade interessante da gente colocar aqui, que a gente não tinha colocado, é prioridade, né? A gente não colocou, né? Tipo, status, data início, categoria, a gente não colocou prioridade. Então eu vou colocar aqui, e a inteligência artificial do Notion até acabou de me sugerir aqui, prioridade. Fiquei com medo agora dessa inteligência estar me ouvindo, né?
mas tudo bem. Prioridade, a gente vai colocar aqui as opções como... Normalmente, eu coloco de 1 a 5, tá? Eu não gosto da escala de baixa, média, importante e urgente, porque normalmente você vai colocar tudo como urgente. Então, eu gosto de usar 1, né, para as mais baixas, ou ao contrário, tem gente que usa a prioridade 1 como máxima e a 5 como mais baixa. E daí eu coloco aqui as cores de verde, que é a mais baixa, que é a 1, azul para 2, amarelo para 3, 4 a gente vai pôr um laranja e 5 a gente vai pôr vermelho, que já é muito urgente. Então, visto, eu vou colocar um 5, né, que eu acho que é bem importante a gente ter isso em mãos. E aqui nas propriedades, a gente vai colocar para aparecer essa propriedade de prioridade na nossa tarefinha. Então, ele mostra aqui para a gente, ó, prioridade 5. Só para você, a ideia aqui do Gantt realmente é você bater o olho na tarefa e saber de fato o que você tem que fazer, né? Então a gente pode colocar aqui, ó, prioridade 5, qual o nome da tarefa e o status dela atual, né? A gente poderia vir em cada uma delas e colocar. Não vou fazer isso em todas para não aborrecê-los, né? Mas a gente poderia fazer isso. Outra coisa que o Notion me trouxe aqui que seria interessante é o seguro viagem. Seguro viagem, em que momento que a gente colocaria isso, né? Na preparação para emergências? Eu acho que sim, né? Daria para ser uma subtarefa aqui. A gente poderia colocar contratação de seguro viagem. Beleza? A gente teria aqui, e daí a gente adiciona aqui. Esse recurso aqui, não sei se vocês perceberam, mas ó, quando eu não coloco as datas numa tarefa, ó, deixa eu voltar. Caramba, tá difícil aqui. Se eu não coloco as datas numa tarefa e eu passo o mouse aqui no cronograma, na linha da tarefa aqui, ele vai me dar a opção de eu colocar essa tarefa aqui no cronograma. E daí ele vai, a partir disso, ele vai colocar as datas nessa tarefa. Então eu vou adicionar ela aqui, ó. E como eu adicionei ali, se eu abrir essa tarefa de contratação do seguro, ele vai ter colocado aqui, ó, 5 de janeiro de 25 a 18 de janeiro de 2025, entendeu? Já fica ali certinho. Prioridade 5 também, responsável será o neto. Tipo, execução. Tá. Então aqui, gente, a gente já tem uma visão, pô, eu não sei se vocês querem que eu continue nessa parte de adicionar tarefas, né? Mas eu acho que já deu para entender bem, né? Como que funcionam as tarefas, as subtarefas e o planejamento desse cronograma aqui. Eu acho que o que seria interessante a gente começar a abordar agora seriam as outras visualizações dessas tarefas, né? Por exemplo, né? A gente tem uma visualização aqui de cronograma e a gente tinha criado também na última aula uma visualização de em andamento, que é uma visualização no formato de tabela, e ele só pega as tarefas que estão em andamento, em progresso, certo? E ele lista aqui para a gente. Uma outra que eu acho que seria importante, uma nova visualização que a gente pode colocar, recapitulando aqui que a gente viu nas outras aulas, né? A gente vem aqui na visualização, editar visualização, eu cliquei no maisinho para adicionar, tarefas, seleciono meu banco de dados, pronto. E agora eu vou adicionar os filtros dessa tabela. Clicar aqui com direito só para renomear, e eu vou colocar para backlog de tarefas. Lembrando que backlog é aquele termo que a gente utiliza para aquilo que está numa quase uma caixa de entrada, né? Ele já passou da caixa de entrada e agora ela foi tratada, ela está em backlog, esperando para ser executada. Então, aqui no backlog, a gente vai pegar o filtro e vai adicionar um filtro de status a fazer, não iniciado. Então, agora, a gente consegue ver aqui a lista das tarefas que a gente tem para executar. E a gente também pode colocar aqui também os campos que a gente quer visualizar. Deixa eu selecionar alguns campos, tirar alguns aqui, ocultar a visualização. Data de início e data objetivo, eu acho que não é tão útil na visualização de tabela, eu prefiro normalmente não colocar. O ID eu sempre gosto de ter, visualizando qual que é o ID, que às vezes você precisa falar rápido qual que é a tarefa e fica mais fácil fazendo dessa maneira.
Projeto aqui também é Copa do Mundo. Recursos, a gente ainda não tem nenhum recurso. Aquela imagem que a gente trouxe no itinerário, né, que a gente tinha colocado aqui, a gente poderia classificar isso aqui como um recurso, né? Vamos colocar aqui, copiar essa imagem. Cadê? Dar um Ctrl C nela. Adicionar um recurso. Vou criar aqui como recurso cidades Copa do Mundo. Crio esse recurso e agora dentro do recurso a gente coloca aqui só um íconezinho de lupa e dentro dele agora eu vou colocar essa nossa imagem. O tipo dele é referência, a descrição a gente pode colocar cidades que serão realizados os jogos da Copa do Mundo 2026. Beleza. Arquivo de mídia a gente não vai colocar aqui porque ele já está colado e a tag a gente nem... Eu vou pôr aqui como localidades. Beleza? Aí a gente já teria um recurso vinculado aqui, só para a gente recapitular tudo que a gente já fez, gente. Lembre que tudo isso aqui que a gente está colocando aqui em prática hoje, a gente já viu nas outras aulas, né? Para quem não conseguiu acompanhar as lives, os encontros ao vivo aqui da comunidade, todos eles estão no nosso YouTube da Sidéria, tá? Então, depois eu vou mandar o link para vocês de toda essa nossa playlist de Notion, para quem quiser recapitular, acessar lá e conseguir visualizar, tá? Aqui a gente tem agora o backlog de tarefas e eu só vou adicionar o agrupar por projeto também, só para a gente ter uma visualização melhor. Cadê? Projetos. Aí. Agora a gente tem aqui Copa do Mundo 2026 e a gente tem aquele nosso outro projeto que a gente fez semana retrasada, que foi o de publicação do livro, né? Então agora a gente tem aqui certinho os recursos que a gente tem para cada item, a prioridade. Até aqui fica mais fácil, gente, da gente definir a prioridade para todos, para a gente não ter que abrir tarefa a tarefa. A gente poderia pôr aqui as prioridades. Isso aqui, como está lá para frente, 3. Definição do orçamento, 4. Reserva de passagens vai ser 5, 4. Isso aqui. Normalmente, gente, quase tudo vai ser 4 e 5, tá? É difícil você ter alguma tarefa que você não julgue importante ou urgente, né? E daí aqui, a gente tendo todas essas tarefas definidas na nossa tabela, a gente também pode fazer uma visualização, por exemplo, por prioridade. A gente pode colocar aqui uma nova visualização do tipo lista. Não, vamos fazer diferente, pegar uma visualização do tipo quadro, para a gente criar um Kanban. Eu não sei se vocês estão acostumados com esse termo, mas Kanban é quando você tem esse quadro de tarefas ou atividades, normalmente separado em não iniciado, em andamento e concluído, que são os status que a gente tem dentro do nosso projeto. Então, isso aqui é bem legal dentro da visualização de Kanban no Notion, que a gente tem a lista aqui com as tarefas e dentro de cada tarefa aparece a subtarefa que a gente tinha criado. Então, novamente, gente, tudo isso aqui que a gente está vendo são formas de visualizar os dados que a gente cadastrou. E é isso que, para mim, o Notion ele se destaca muito das outras ferramentas, que você tem muitas formas de visualizar a mesma informação. E para quem trabalha, sabe, o dia a dia assim, de escritório, empresa, tudo mais, sabe que às vezes você tem uma visualização diferente, uma lista com as tuas tarefas em andamento, ou então, sei lá, esse Kanban do que não está iniciado em andamento e concluído, às vezes isso resolve, faz você ganhar meia hora, 40 minutos do teu dia, de você não perder tempo procurando informação. Né? Você acha a informação muito rápido. E é exatamente esse o nosso objetivo aqui com o Notion. É conseguir, tipo, trazer informação que você precisa de uma maneira rápida. Né? É isso que a gente quer trazer aqui. Deixa eu ver. A gente tinha colocado aqui as dependências também. Dependências, a melhor visualização é no cronograma, né? Que ele vai trazer aqui pra gente, né? Que a gente tinha visto aqui essa setinha amarela. E você consegue ver onde tem uma dependência dentro do teu projeto. E no Kanban a gente consegue ter essa visualização bem tradicional. Quem já usou Trello
vai identificar bem aqui o andamento do Kanban. E ainda aqui no Notion a gente poderia ter outros tipos de status, né? Por exemplo, dentro aqui da tarefa, a gente tem os status a fazer, andamento e concluídos, né? Se a gente vier aqui nos 3 pontinhos, editar propriedade, dentro do andamento, a gente pode pôr em planejamento. Aí. Em planejamento, a gente coloca um amarelinho para ele, novamente, e daí a gente teria aqui, em planejamento, como opção também, né? Entrando aqui na verificar documentação, a gente poderia pôr ela como em planejamento, ao invés de em andamento, e daí o nosso Kanban, ele atualiza para todos os tipos de status que a gente tem dentro do projeto. Por exemplo, em planejamento e em andamento, são 2 tipos de tarefas que estão em progresso, né? Mas elas estão em fases diferentes do seu progresso, entende? Subgrupo aqui a gente também pode colocar. Então, assim, gente, a ideia mesmo era trazer para vocês o Notion, conseguir explicar como ele funciona, né? E como vocês podem utilizar no dia a dia. Eu acredito que aqui a gente conseguiu ter bem essa visão, né? Colocando em prática aqui essas tarefas da nossa viagem, a gente conseguiu trazer bem o que a gente precisaria ter, ou todos os recursos que a gente tem aqui dentro do Notion que podem nos ajudar no dia a dia. Né? Neto, tem alguma questão? Aline, tem alguma questão? O pessoal que está aí acompanhando, alguma questão? Cara, acho que só reforçando, né, o que você já falou, é muito legal que, além de você programar, planejar e deixar tudo, né, muito visual e de fácil acesso para você, você pode estar ajudando outras pessoas, né? No caso ali, você colocou eu como responsável em algumas tarefas. Então, você organizando isso, você consegue ajudar o coleguinha ali que vai com você na viagem para a Copa do Mundo, vai ajudar esse colega a se organizar um pouco melhor, você pode cobrar ele melhor. Então, aqui a gente usou esse caso hipotético da Copa do Mundo, mas claro que você pode usar no seu trabalho, pode usar na sua faculdade, nos trabalhos em grupos da escola, qualquer lugar. Então, acho que essa que é a magia, essa que é a beleza da ferramenta que o Paulo explicou para nós hoje. Então, acho que ficou tudo muito claro, assim, o Paulo muito didático no que ele falou ali. E é isso, né? De ir masterizando, de ir brincando com o Notion no dia a dia, em ter essa questão de todo dia estar entrando, visualizando, se organizando, para daí fazer dar certo, fazer girar toda essa organização, né? Então, muito obrigado aí, Paulo, por trazer para nós aí tudo isso, tá? Mas Valeu. agora, até dando uma brincada aqui, o que você daria de dica, então, pro pessoal que viu aí todas as aulas, começou a usar o Notion, mas dá uma dica pro pessoal agora que vai aplicar um pouco na prática, vai pensar num projeto, vai tentar aí a sorte no aplicativo. Cara, tem uma dica que teria me ajudado muito se eu soubesse disso, que na verdade na época que eu comecei a utilizar o Notion, não existia isso, que é o seguinte, deixa eu compartilhar aqui novamente com vocês minha tela, que o Notion hoje, ele tem basicamente, organizado pela própria equipe do Notion, uma universidade que eles chamam, que... Opa, estão visualizando minha tela? Não apareceu, né? Estamos. Tá aparecendo? Inicial ali. Tá. Ah, beleza. Para mim aqui não apareceu, deu uma bugada no meu Meet. Aqui, ó, em recursos, você vem no site do Notion, notion.so, vem em recursos, você vai ter o blog do Notion, universidade, guias e tutoriais e central de ajuda. Se você vier em universidade, gente, tem um passo a passo. Tipo, na época que eu comecei a usar o Notion, era em coreano essa tela aqui. Então, assim, não tinha como utilizar isso aqui. Mesmo traduzindo, ficava horrível para acompanhar. E, então, assim, a gente aprendia muito do Notion na prática, né? Tipo, usando o dia a dia mesmo. Aqui, gente, vocês têm... É muito legal. Introdução, se você clicar aqui, realmente, eles montaram tipo um passo a passo de como você utilizar a ferramenta. Se você entrar aqui na introdução e der o play, eles têm um vídeo mostrando como utilizar a ferramenta do zero. Tipo, tudo isso que a gente viu, a gente fez num nível mais avançado, digamos assim, porque a gente personalizou muita coisa. Eu ensinei vocês, tipo, recursos que seriam recursos que pessoas que desenvolvem profissionalmente para Notion utilizariam, tá? Isso provavelmente eles não vão tratar muito a fundo aqui, porque já é algo mais avançado. Mas, tipo, qualquer dúvida sobre espaço de trabalho, como criar, como fazer o básico do Notion, tudo tem aqui nesses artigos.
se não me engano, são mais de 30, ó, dados e integrações. Cara, só aqui, ó, ele explica como fazer cada tipo de integração dentro do Notion. Então, assim, a dica que eu dou é, pô, qualquer dúvida sobre o Notion ali, qualquer coisa do tipo, você pode acessar essa universidade e olhar por ali. É o melhor local para você ter essas informações. É a informação mais confiável possível, porque é do próprio Notion. É o pessoal que desenvolveu que escreve esses artigos, entende? E uma outra coisa que eu até estava conversando com o pessoal, a Sara me mandou mensagem, a Gabi mandou mensagem, teve bastante gente que mandou mensagem para mim ali no WhatsApp, que eu falei para eles que eu vou criar um grupo ali dentro da comunidade, aberto, daí para o pessoal mandar pergunta e tudo mais, e daí conforme eu tiver tempo, pessoal, eu não vou conseguir responder provavelmente sempre, na hora que mandarem, mas sempre que eu tiver disponibilidade, se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar ali nesse grupo dentro da comunidade, que vai ser específico de Notion, produtividade, esse tipo de ferramenta, que a gente vai trocando uma ideia por ali. A ideia mesmo, o conceito da comunidade, gente, sempre foi da gente ter troca de informações dentro da Sidéria, tanto de vocês pra gente, como da Sidéria para vocês, né? Então a gente vai trazer isso, eu vou criar provavelmente amanhã de manhã esse grupo dentro da comunidade e mandar o link ali pro pessoal junto com a gravação da nossa live de hoje, tá? Então, a partir de amanhã, teremos o grupo aberto para o pessoal mandar dúvidas e tudo mais. E já pensando nessa questão da comunidade, e você falando aí que usou um pouco do ChatGPT para brincar no Notion e tudo mais, eu queria fazer até uma provocação aí para semana que vem, no nosso encontro, a gente dá uma mexida em inteligência artificial, ChatGPT, ferramentas mais avançadas de imagem e vídeo. O que você acha? Boa, boa. Cara, é aquilo, né? Desde que eu comecei a usar essas ferramentas, eu acho que faz um ano e pouquinho que eu tô usando, cara, virou rotina, né? Todo dia você tá utilizando. Cara, quem começou a utilizar a ferramenta de inteligência artificial, com certeza não para, porque é muito mão na roda, né? Tipo, igual esses itens que a gente colocou aqui da viagem, pô, eu mandei um prompt pro ChatGPT, ele me deu os itens que eu precisava, tipo, cara, esse é o dia a dia agora, né? Quem não tá fazendo isso tá ficando para trás já, né? Tipo, essa que é a ideia. Mas vamos trazer assim, semana que vem a gente traz essas ferramentas de IA. Boa, então, pessoal, toda quarta-feira aí vamos estar fazendo algum encontro aqui, vamos estar movimentando a comunidade Sidéria, e a participação de vocês aí é super importante, tá? Então, até semana que vem, pessoal, e lembrando que os vídeos todos estarão no YouTube, a gente vai estar em contato aí direto na comunidade e no WhatsApp. E vai compartilhar o template, né? Porque... Claro, o template vai estar... Todo mundo quer o template. Todo mundo quer o template. Isso aí, galera. Então, até a próxima. Valeu, gente. Obrigadão aí por participarem, tá?